Gente, e aí? Estamos aqui ao vivo, hoje para fazer um bate-papo com o nosso amigo, companheiro, referência política Chico Alencar. Roberto já está por aqui com a gente, Kátia também, Pri Lousada, Alcionida, Vila Lima, Rosildo Paz, José Carlos de Oliveira, Sônia Gueiros 2015, olá. Mariano Sérgio Silva também aqui com a gente. Quando o Chico me der um oi aqui, a gente já chama ele para começar. Chamar o Chico. Já encaminhei aqui para ele. Nanoca, minha irmã, está na área também. Ih, tá horrível cortando minha cara. Chico, eu só estou ouvindo a sua voz, não estou vendo ainda o seu rosto aqui não. Ué, mas pra você não. Fala. Oi, Você, oi. a, Não gente, tá... a gente te ouve e não te vê. Ué, mas tá bom. Ué, eu tô me vendo aqui, vendo você. Aí são os mistérios da internet que eu não domino. Deixa eu perguntar para o pessoal aqui se eles estão vendo você também ou se sou só eu. Vocês estão conseguindo ver aí o Chico, pessoal? Porque eu só estou ouvindo o áudio dele. Me deem notícia aqui rapidinho, se vocês puderem. A Maria Cristina está dizendo que dupla fantástica. Eu estou imaginando que ela já está te vendo, Chico. O Regis Sodré está dizendo que só me vê também. Já o José Carlos dizendo que aqui está tudo normal. O Ivana, minha irmã, está dizendo que não vê também, Chico. Você está me ouvindo ainda? Chico saiu, então. Então ele saiu e deve estar voltando. Chico, me dá um alô de novo aqui, para a gente poder te chamar. Max está dizendo também que só está aparecendo eu. Chico deve ter saído e deve estar voltando, né? Porque ele também não está me ouvindo. Oswaldo Napolitano está aqui com a gente também. Chico voltou, vamos ver aqui. Vamos ver se agora vai. Chamando ele aqui. Adailson Pereira aqui com a gente. Agora vai dar. Olha aí, tô na área. Agora foi. Tá? Agora sim, agora sim. Agora estamos nos vendo. São os inimigos, disfarçados, andando ao redor. Será Agora que eu tô é com a isso? cabeça cortada aqui. Deixa eu ver, porque eu resolvi usar um tripé. Ah, assim tá Sei. bom, né? Eu... Tá cortando alguma coisa? Não, Da tá dando para te cabeça? ver bem. Tá cortando um pedacinho do cabelo aqui atrás, mas não tem grilo O não. Tá cabelo tá meio bacana. grande. Tá bacana. Tá Chico, bom. prazer estar fazendo esse bate-papo, essa conversa contigo aqui. Como é que estão as coisas? Igualmente, Como é que igual. tá? Como é que tá a vida? Dê notícia aí pra gente. A vida tá estranha, né? A vida esse ano de 2020 é a mais esquisita da minha longa existência, talvez da sua também, né? Tem uma Sim. canção, acho que é do Tom Jobim, que fala assim: quando passas tão bonita pela rua banhada de sol, minha alma segue aflita e eu esqueço até do futebol. Imagina, o poeta falava disso, esquece até do futebol por apaixonamento. Nesse ano de 2020, até o futebol parou, mas não por nenhuma paixão, por uma virose, por uma bactéria e pela inoperância dos governos do mundo, e em especial o nosso, que é uma tragédia, em combater esse vírus. Você que tem pais médicos, família que lida com a saúde, sabe que não há doença invencível. Claro, pode demorar, muitas vezes é inevitável, vem a dor, vem o sofrimento, vem a morte, mas nesse nível que veio no Brasil, era totalmente evitável. Agora, é a incúria dos governos, a começar pelo que devia coordenar todo esse enfrentamento, que é o governo federal. Então, o ano está estranho. É tudo assim agora, né? É, Se eu não tenho contato, é esquisito. Eu estou doido para abraçar os amigos, para voltar lá no Largo da Carioca às segundas-feiras, no Buraco do Lume às sextas,
Será que esse ano a gente não volta mais, Glauco? Eu acho que esse ano vai ficar meio complicado ainda, né? Porque a gente está no meio da pandemia, numa política de morte, né? Isso era um negócio até que eu queria perguntar a você. Sim. Alguns estão botando na conta do auxílio emergencial a ampliação de popularidade do Bolsonaro, né? Que ele entra em regiões que não entrava e tal. A gente tem uma obrigação, né, política e humana de fazer a defesa do auxílio emergencial, porque há comida na mesa das pessoas, das famílias. Auxílio emergencial esse que ele não queria dar, inclusive, né? No início eram R$ 200, a bancada do PSOL apresentou no mínimo um salário mínimo, terminou em 600, a emenda que garantiu 1.200 para as mulheres chefes de família foi uma emenda da bancada do PSOL. Mas como é que você sente essa questão de que Bolsonaro teve uma estabilização da sua popularidade, mesmo tocando uma política de morte, nos seus mais variados aspectos? Dá para a gente explicar isso, Chico? Essa é uma questão a ser analisada, né? E a gente está desafiado a trocar de roupa andando, ou seja, além de analisar, fazer o combate, né? Denunciar sem tréguas um governo neofascista, insensível, violento, truculento, antidemocrático, que desmonta, como você já dizia lá atrás, Glauco, todas as políticas públicas, sociais, efetivas desse país, desmonta o Estado brasileiro no que ele tem, não de viabilização dos interesses das grandes corporações nacionais e transnacionais, mas no que ele tem de o mínimo de atenção para com a população. Na educação, a vitória do Fundeb foi importante, na saúde, em programas sociais, mesmo de viés mais assistencialista e emergencial. Agora, é verdade, eu fiquei surpreso, eu via, percebia, né, no meu entorno, até com todas as limitações que a pandemia impõe, que havia um desgaste da figura do Bolsonaro, que aquela política de embate toda hora, com aquela baixaria que nós conhecemos bem dele, né, dele, faz parte, constitui a persona política dele, a grosseria, a agressividade, o desprezo, a arrogância, mas estava desgastando bastante. Aí houve um solavanco ali, ele percebeu isso, coincidentemente com a prisão do Queiroz, que foi outro baque. Queiroz é o nó górdio dele, é a pedrinha no sapato. Morre de medo desse cara abrir o jogo, que tem vínculo com as milícias, toda a gangsterização da política, que você conhece tão bem e denuncia tão bem, está ali no esquema Bolsonaro. E outros mais, né? Esse centrão ao qual ele aderiu agora, buscou o apoio, a sustentação. Mas eu entendo que esse auxílio emergencial, construção do Congresso Nacional, a política do Guedes, como você lembrou bem, queria R$ 200, né? Agora o embate é ver se prorroga até o final do ano em R$ 600, como nós estamos defendendo, mas eles estão lá na briga, não sei se já saiu alguma luzinha hoje, fumacinha branca lá na briga lá deles, entre os ultrafiscalistas e os mais liberal desenvolvimentistas, se é que é correto chamar assim, mas veja, Glauber, esse auxílio chegou na mão de 67 milhões de pessoas. Isso revela o grau de precariedade, de pobreza que há no país. Ele é para desempregados, para microempreendedores, para subassalariados, para gente do próprio Bolsa Família, que podia optar por um valor maior, como é o do auxílio emergencial. Isso tem peso eleitoral, porque lá no Brasil profundo, a pessoa vai na Caixa Econômica, ou recebe com a chancela. Aí, nessa visão que ainda predomina da política, do benfeitor, da figura personalizada como aquele que me dá generosamente, de maneira paternalista, algum benefício, olha aqui, estou com aquelas 600 do Bolsonaro. Essa leitura acontece. Tanto que você pode ver, ele cresceu 10 pontos, reduziu 10 pontos a sua rejeição no Nordeste.
porque reconheçamos também o Bolsa Família tinha esse viés assistencialista, não estou em nenhum momento dizendo que era errado, né? Saco vazio não para em pé, a gente com estômago vazio, com sofrimento, com a carência absoluta, pode nem pensar em caminhos políticos, né? Fica no limite ali da sobrevivência. Quem está na carência, nem para o estágio da necessidade, e quem está no estágio da necessidade, às vezes não percebe os interesses de classe e muito menos os direitos. Então, nós temos uma parte grande da população para quem a cultura democrática da cidadania não chegou. Então, isso pesa. Agora, é também frágil. Do mesmo jeito que chegou e o pessoal falar, Bolsonaro tá bom, agradece, pode cair. Além do mais, a gente às vezes fica meio assustado, mas vejam, quem adere mesmo ao governo Bolsonaro sem restrições, a considerar essas últimas pesquisas, são 37% a 40% da população. Somos, então, talvez não mais os 70% dos slogans, mas 63% ou 60% de gente que está aberta a essa visão crítica e, dentro desse percentual, gente muito crítica, como nós. Então, é luta política, é disputa de narrativa, é consciência, é trabalho de base. Eu acho que a gente tem que insistir nisso bastante. Agora tem a briga dos cachorros grandes aí, Bolsonaro e Witzel, né? Quando um acusa o outro, ambos têm razão. Esse é um assunto, inclusive, Chico, que se a gente não falar hoje aqui na live, o pessoal vai dizer que a gente está num mundo paralelo, né? Exatamente. A gente tinha ficado de falar sobre privatizações, a gente está no meio de uma greve dos Correios, então temos que falar sobre isso. A gente tem que falar sobre essa política ultraliberal do governo de Bolsonaro, que quer desmontar o Estado nas garantias sociais, o que aconteceu hoje com o Witzel, né? E falar também sobre a eleição municipal, né? É fundamental que a gente possa, inclusive, falar dos teus projetos, o que você está se disponibilizando para esse ano, para o ano de 2020. Começamos por onde? Por onde que você prefere? Olha, você já fez a pauta aí muito rica, muito interessante. Nós temos o quê? 40 minutos para dar conta disso, um pouco mais. A live cai com 1 hora. Eu acho que uns 45 minutos aí, 40, 45. Vamos começar pelo assunto do dia, né? Vamos. O afastamento do Witzel. Vamos lá. Deixa eu dar meus pitacos aí. Ponto 1. Que os indícios de pesada corrupção na saúde, justo no momento da pandemia, existem? Claro que existem, são fortíssimos. O que revela que todo aquele discurso, e ele dizer, agora ele joga tudo em cima do ex-secretário de saúde, médico, tenente-coronel da PM, Edmar, que fez uma delação lá, o que parece muito robusta, e-mails, um monte de esquemas, muito bem. O Witzel hoje chamou ele de canalha, vagabundo, faltou adjetivo ali para ele atacar o seu ex-secretário em quem ele confiava plenamente. Dizer que não tem nada a ver, que não sabe de nada, é muito frágil. Por outro lado, é claro que ele, por mera ambição de poder, divergiu, passou a divergir, não tem conteúdo nenhum. É que nem lá atrás, na Prefeitura do Rio, a divergência do Conde com César Maia era tudo disputa de poder, mera disputa de poder. Quando a direita diverge, às vezes não é nem de nuance, de ênfase, é de afã de ganho de poder e prestígio. Pois bem, o Witzel começou empolgado, né, com a eleição que ele ganhou de maneira surpreendente, foi uma onda avassaladora, ultra conservadora, bolsonarista, coladinho com o Flávio e com o próprio Bolsonaro. Ganhou, veio do nada, né? Nosso Tarcísio Mota, tão melhor, tão mais classificado, qualificado, e ficou em terceiro, infelizmente. Pois bem, o Witzel fez o discurso no udenismo clássico, né? Eu sou o único honesto, é preciso
a dignidade, a probidade, acabar com tudo isso que está aí, contra o sistema, os partidos não valem nada, ele do PSC, do pastor Everaldo, que parece que gosta de um purgatório ou de um inferno nas suas transações. Muito bem, e está em todas, né? Você lembra ele lá em Brasília? Ele vivia no gabinete do Cunha, negociava, ele é dono de um partido, né? Sempre na aba do poder. Aliás, passou aqui, um garotinho, todo mundo. Se olhar a história política do Rio, o Everaldo está lá, nas bocadas. Muito bem, batizou o Bolsonaro nas águas do Jordão, poluindo um pouco aquele rio que eu tive o privilégio de conhecer. O Jordão está com precariedade hídrica grande, ainda vai essa gente lá, né? Mas, de qualquer maneira, foi uma decisão judicial, ao meu ver, equivocada, porque um cara só decidir tirar o governador, e olha, com todas as restrições enormes que a gente tem ao Witzel, né? Ele foi eleito. Nós contestamos, inclusive, essa eleição, as fake news, os enganos, as mentiras. Agora, uma decisão monocrática é muito frágil também, e eu desconfio que, primeiro, eles vão recorrer, se já não fizeram. Aí vai para o pleno lá do STJ, e pode ser que caia, né? O melhor momento, o melhor processo, entendo eu, para retirar alguém que foi eleito pelo voto popular, com demagogia, mentira, falsificação, até fraude, é aquele que a Constituição garante, trabalhado por quem também tem legitimidade popular, o voto. Ou seja, é o processo de impeachment, como nós quisemos fazer em relação ao Michel Temer, né? Como fizeram em relação a Dilma, e a gente esteve lá resistindo, perdemos. Como fizemos em relação ao Cunha, tentamos ali, né? Mas ele acabou sendo... Bom, ele foi cassado pela Câmara, aí tudo bem, tem uma legitimidade do voto. Essa decisão meramente judicial, se não tiver muito bem fundamentada, eu não pude ler ainda, nem sei, diz que ele estava obstruindo, é possível também. Agora, um dado é a realidade. Tinha baita esquema de roubalheira na saúde pública do Rio. Criminoso, terrível. E o que fica espantado, isso aí não dá para negar. O cara repete o esquema do Cabral, meu Deus, a mulher advogada tem um escritório com vários contratos que interessam ao Estado. Olha, isso é bem indefensável. Eu espero que o processo de impeachment na Assembleia Legislativa prospere. E olha como a gente está, né? Hoje eu entrei lá, trepidante, né, com as falhas da internet, num programa da CNN, com a Daniela Lima, que foi editora do painel da Folha de São Paulo, eu a conheço há muito tempo. Aí eu me meti a fazer um breve histórico do Rio de Janeiro. Se eu fizer aqui, a gente não debate os outros temas, mas a caveira de burro enterrada na história do Rio de Janeiro é a estadania maior que a cidadania. Em outras palavras, para começar só de 1808, embora desde 1763 fôssemos a capital da colônia, que o centro econômico veio do Nordeste açucareiro para o Sudeste minerador e tal. Aí a capital mudou para cá no final do século XVIII. Pois bem, quando chega a corte aqui, ela chega com o seu peso, né, de um Estado absolutista decadente, com 1000 interesses em jogo. Tinha um historiador conservador até que dizia o seguinte, não sei se o Rocha Pombo ou o outro, ele dizia, em Portugal, para você ter um título de nobreza, precisava ter um lastro de 500 anos. No Brasil, bastavam 500 contos de réis. Quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. Quem mais furta e esconde é promovido de barão a visconde. Furta Azevedo no Paço, Targínio rouba no erário, e o povo aflito carrega pesada cruz ao Calvário. Eram versinhos populares do século XIX. Então a gente tem uma tradição aqui de um Estado pesado e antipovo. Claro, houve exceções,
houve um momento de maior presença popular até nas administrações, mas o que prevalece, daí tanto ex-governador preso, processado, é essa corrupção sistêmica, larvar. É um Estado cheio de interesses privados no seu interior. Todo governo tem seu grupo de empresários prediletos, que ganham licitações, que fornecem merendas, refeições quentinhas, rei das quentinhas para cá, rei dos ônibus para lá, transporte que não é de massa, coletivo. Tem sempre esses grandes empresários, sempre também querendo afanar. Então é um conluio tremendo. E os amigos de ontem viram inimigos depois. O Bolsonaro está no mesmíssimo esquema com um elemento pior ainda, que é esse da gangsterização da política. Quando entra a milícia, a coisa fica feia, a política de morte é muito grande. Não duvido que haja uma forte pressão do Bolsonaro junto à Procuradoria-Geral para dar um cascudo lá no Witzel, que virou seu inimigo, e para blindar investigações. Agora, o Ministério Público, o Witzel falou disso hoje, porque em dezembro estão me afastando por 180 dias, dá 6 meses, né? Porque em dezembro vai ser escolhido o novo Procurador-Geral do Estado. Ora, é uma lista tríplice, o Bolsonaro desrespeitou na PGR Nacional, a partir de nomes que o próprio Ministério Público escolha. Teria que ter muita negociata, o que é comum no poder público brasileiro, para esse tal grau de blindagem, de intervenção. Vamos aguardar e cumprir o nosso papel. Denunciar todos eles e mostrar que é um esquemão. Mesmo que briguem agora, amanhã podem estar juntos de novo. Eu tive notícias de que eles estavam já se acertando em função dessa popularidade aí do Bolsonaro. O Witzel já estava todo amistoso, eles estavam se chegando, arquivando a ideia de ser concorrente do Bolsonaro. Não dá para confiar nessa gente. Chico, eu estou na mesma linha que você, inclusive na manifestação pública que eu fiz hoje, né? Assim, inclusive, um advogado amigo meu falou, vai usar nesses termos mesmo, porque eles podem tentar, em determinado momento, contestar a imunidade. Porque eu comecei na manifestação pública dizendo que o Witzel é um nazista, né? E que ele tem que ser cassado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Inclusive, a bancada do pessoal na LERJ está na linha de frente lá, né? No trabalho pela cassação dele. E ninguém tem dúvida, né, do que é a representação do Witzel. E na campanha eleitoral, inclusive, já ficava demonstrado isso, quando ele foi pego lá, filmado, falando de esquemas que fazia para receber mais como juiz, né? Esses vídeos rodaram no período da campanha eleitoral, então não dá para... Esperteza. Não dá para tapar para que as pessoas possam dizer que não teve pelo menos um aviso do que foi essa representação do Witzel já lá. Então ninguém vai fazer a defesa do Witzel cassado. Tem que ser retirado do cargo de governador, e a Assembleia Legislativa, a gente acha que tem que dar continuidade ao processo. A gente no mandato só não comemora a decisão do Judiciário pela compreensão do caráter de classe do Judiciário brasileiro, que a comemoração de hoje, numa disputa que tem dentro da gangue de lá, entre Witzel e Bolsonaro, pode representar a legitimação da ilegalidade de amanhã, né? Mas, do ponto de vista político, para cima deles, né? Nenhuma trégua, nem com o seu Witzel, nem com o seu Bolsonaro, né? Exatamente. Chico... Glauber, só uma observação, é coisa de velho professor. Eu sugiro que você classifique o Witzel como neonazista, porque ele não é um nazista dos anos 30, né, do Hitler, das SS. Ele tem muitas semelhanças, mas é neo, né, tá no século XXI. É uma bobagem, é uma frescura. Como eu estou na academia, eu estou fazendo doutorado até, essa precisão terminológica me persegue aqui. Problema é que lá no Twitter o número de caracteres é muito limitado. Eu fiquei lá no zero,
mas da próxima vez eu boto o Neo e tiro uma outra palavra para poder complementar lá. Chico, vamos falar um pouquinho sobre a agenda ultraliberal, sobre o que está acontecendo no Brasil, greve dos Correios agora. Teve, na nossa avaliação, uma virada de chave aí, né? Aqueles grupos que se colocavam como limitadores da ampliação do projeto autoritário de Bolsonaro, né? A direita liberal que se fantasia de centro, se recompuseram, se aglutinaram com a extrema-direita, com o governo de Jair Bolsonaro. Pelo menos o que a gente sente na Câmara é que a tendência para esse ano, e principalmente para o ano que vem, é colocarem o pé no acelerador com as privatizações e já iniciando com o programa ultraliberal. Agora, com novo marco do gás, que nada mais é do que a continuidade da expoliação de recursos naturais brasileiros, está marcado para terça-feira. Eles já querem colocar, e toda hora os noticiários falam em reforma administrativa, que é ataque aos servidores públicos para diminuir a capacidade de controle sobre o mercado, né, e os seus interesses, né, colocando e criminalizando sempre o servidor público. Falam em privatização, mas aí aparentemente tem uma diferença tática entre Maia, Bolsonaro e Guedes, porque o Maia diz, não, tem que botar o pé no acelerador, só que tem que privatizar o ano que vem, e não nesse ano. Esse ano vamos tocar outras agendas agora, porque ele não quer privatizar no período de baixa, quer deixar para o ano que vem, onde a crise já tenha passado um pouquinho. Mas querem privatizar do mesmo jeito. E a gente está no meio de uma greve dos Correios. Queria que você pudesse dividir com a gente aqui as suas impressões, a sua análise sobre isso, e de que forma que a gente pode se solidarizar com esses companheiros que estão na luta contra as privatizações. Glauber, você sabe bem, acho que os que nos acompanham aqui também, que a ideia central do neoliberalismo, desde o consenso de Washington, desde os anos 90 do século passado, é Estado mínimo, privatismo máximo. O privado é sempre melhor que o público, as corporações é que devem reger o chamado desenvolvimento socioeconômico das nações. Isso gera uma profunda desigualdade internacional que se aprofunda e uma desigualdade real dentro dos países, né? E há reversões. Quem radicalizou o processo liberal, a era Lula e Dilma, que deu uma segurada, mas havia esse intuito desde Fernando Henrique. A gente vive entre o avanço e um certo empate estratégico nesse processo. No caso do Brasil, tinha o Collor, depois veio o Itamar, segurou um pouco. Fernando Henrique, depois o Lula, aí reteve em alguns aspectos esse processo que acaba apequenando o Estado como gestor do bem comum, como garantidor do interesse público. E o Estado existe através dos seus servidores. Ninguém está defendendo o servidor ocioso. Eu não sei porque a Câmara não vota, inclusive, a regulamentação do teto remuneratório. É um absurdo alguém ganhar mais do que 39 mil. É um baita salário, né? Mas tem juiz, no judiciário, no MP, no executivo, em alguns legislativos, em alta oficialidade de PM, gente que ganha 50, 60, 70, 80, 100 mil reais. Mas isso não se toca, não se mexe, porque eles não querem comprar briga com nenhum estamento da elite do serviço público. O trabalhador de ponta, o servidor público dedicado, ele ganha um salário que precisa ser reajustado, mas o Guedes odeia servidor público. Ele deixou isso claro naquela reunião, onde ele falou, já colocamos uma granada no bolso dos nossos inimigos, que são os servidores públicos. Esse Banco do Brasil, essa merda, ele usou lá um palavrão, está pronto para privatizar. Então, é uma política que teve reversão no próprio Chile, isso está em curso, uma resistência grande. Na Argentina, agora, com a vitória do Alberto Fernandes, e no Brasil eles estão tentando, em meio a contradições, porque o Bolsonaro também tem um lado demagógico dele, aí fica ali pressionando o tal teto de gastos que eles criaram como elemento desse tipo de política rasteira e extremamente perversa para com a população. Eles queriam tirar o custo aluno qualidade
da proposta do Fundeb, você sabe disso, para que a escola pública não tivesse a possibilidade, ao longo de anos e anos, até 2023, de ter pelo menos alguns equipamentos similares às escolas privadas. Escolas precárias para o povo pobre. Isso é que eles querem. Mas então é um processo de luta permanente. Só a resistência à mobilização, como os trabalhadores dos Correios, essa empresa pública de tanta tradição, de tanta história, né, que tem até a independência do Brasil, que nós vamos lembrar agora no 7 de setembro, deveu-se a um estafeta que foi lá levar a correspondência das cortes portuguesas que queriam a recolonização do Brasil do Dom Pedro. Sendo essa independência fajuta que foi, né, uma nova dependência para com a Inglaterra. De qualquer maneira, esse patrimônio nacional está sendo vilipendiado. Um último exemplo, Glauber, absurdo, que ficou agora de domínio público, a conversa do Bolsonaro no ano passado com o Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, dizendo que ele quer vender a Amazônia para explorá-la nas suas riquezas em parceria com os Estados Unidos. O Al Gore ficou assim, eu não estou entendendo bem o que você está falando. Quer dizer, o cara choca os próprios imperialistas, é mais realista que o rei, é um entreguista, e essa venda na bacia das almas do nosso patrimônio faz parte desse processo. Agora, é a tal coisa, né? Eles conseguiram incutir em parte da população, creio que não a maioria, a ideia de que o privado é sempre melhor que o público, se privatizar vai funcionar melhor. Aí pegam sempre o exemplo clássico da telefonia celular. Mas isso é um ponto, é um aspecto, né? Tem muitos outros. Privatizar Banco do Brasil, Correios, Caixa, é crime de lesa pátria, como você sempre diz. Chico, e o pessoal estava me lembrando aqui nos comentários, e é verdade, nem se pode falar nessa diferença tática do Maia querendo privatizar para o ano que vem, porque eles já estão tocando um processo de privatização e de entrega agora. Teve uma decisão do Supremo, né, que disse que a matriz precisa de autorização legislativa para ser privatizada, mas que as subsidiárias podem ser vendidas e entregues sem autorização legislativa. O que eles estão fazendo? Principalmente na Petrobras, passam o patrimônio da matriz para a subsidiária, vão e entregam. Inclusive, isso está acontecendo nas mais variadas regiões, inclusive tem uma decisão importante do Supremo que está acontecendo hoje, que trata especificamente desse tema, né, do fatiamento para entrega, e a gente está procurando fazer uma mobilização também para que até essa decisão do Supremo, que é muito ruim, porque assim, tudo tinha que precisar da autorização legislativa, até essa está sendo fraudada, porque eles estão tirando o patrimônio para entregar a preço de banana nas subsidiárias. A gente está com um trabalho bacana também num comitê contra as privatizações. A gente fez uma reunião agora quarta, vai ter uma próxima reunião na próxima quarta-feira, onde a gente no cotidiano está traçando táticas lá e já convidar o pessoal na segunda-feira, meio-dia, a gente vai fazer lá no Facebook um ao vivo, que a gente fazia na Carioca, a gente trouxe para o Facebook, Chico, para fazer a roda de conversa lá. A gente vai estar fazendo com os companheiros que estão mobilizados dos Correios em greve no Brasil, que vão estar com a gente nessa roda de conversa lá também. Agora, Chico, vamos falar um pouquinho de eleição municipal? Eleição desse ano, né? Primeiro, eu queria que você falasse um pouco da pré-candidatura da nossa companheira Renata Souza, e eu queria também que você falasse da tua pré-candidatura. Porque uma coisa que eu sempre nas manifestações faço questão de dizer, muita gente, inclusive, pela tua atividade permanente, pela tua luta militante, as pessoas pensam, inclusive, que você está no exercício do mandato, né? Eu entro nas suas redes sociais e a sua rede social, daquilo que você está fazendo, daquilo que você está manifestando como posição pública, das conversas que você está fazendo com as pessoas e da militância que você está organizando, é um militante que não precisou de mandato para continuar a sua atividade total. Mas surgiu agora uma necessidade, sim, do cumprimento de uma tarefa.
E aí eu queria muito que você falasse para quem está nos acompanhando aqui. Chico Alencar é pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro e que você pudesse também falar um pouco da candidatura da nossa companheira Renata Souza. Eu não tô falando, eu normalmente não digo aquela coisa, o Chico faz falta no Congresso. É lógico que o Chico faz falta no mandato e qualquer mandato que ele fizer, ele vai estar exercendo de maneira imprescindível. Mas eu não gosto muito de utilizar a expressão faz falta, porque parece que você não está o tempo inteiro na luta e na militância. Aonde a gente está, onde está tendo mobilização, onde está tendo organização do povo contra a extrema-direita, está Chico Alencar lá o tempo inteiro. Fala um pouquinho para a gente aí da candidatura, da pré-candidatura, né? Por enquanto só pode falar das pré-candidaturas e da eleição desse ano aí, Chico. Eu vou falar do vértice, do mais importante, que é a candidatura majoritária à prefeitura da cidade. Eu tenho absoluta convicção de que a Renatinha, nossa Renatinha, a deputada estadual Renata Souza, vai ser uma surpresa, uma baita novidade. Ela tem uma história de vida, não é só discurso. Está se vendo que o discurso não quer dizer nada, né? O discurso do Witzel está aí na lama total, e ele foi eleito graças a sua fala de novidade, de honestidade, essas coisas todas. A Renatinha tem história de vida. Ela fala o que pratica, ela predica o que vivenciou. E vem da favela, foi chefe de gabinete da nossa saudosíssima Marielle, lembra, né? Aquele voo terrível, essa coisa que funciona até hoje. Dói muito a gente pegando um avião lá às 6 da manhã em Brasília. Ah, meu Deus do céu, naquela quinta-feira fatídica, né? Para ver aquilo que a gente não acreditava, né? E os canalhas que articularam tudo isso continuam aí à solta, quem sabe até no poder. Muito bem. A Renatinha vem dessa luta, dessa dor. É uma flor que nasce nesse ambiente pantanoso da política criminosa do Rio. Teve uma votação espetacular para deputado estadual na sua primeira eleição e é muito jovem. Você sabe, Laura, que a gente não precisa ficar tendo muitos cuidados com a saída do nosso querido Marcelo Freixo, que estava lá no topo das pesquisas e tal. Abriu-se uma discussão dentro do PSOL e até o meu nome foi cogitado. E eu pensei bastante, falei, olha, acho que está na hora de uma renovação. Eu já disputei a Prefeitura do Rio 2 vezes, pelo PT lá atrás, boicotado por parte da direção nacional, por 1,5% a gente não foi para o segundo turno. Agora eu estou vendo o Cabral dizendo que comprou pesquisa, 2% a mais na pesquisa lá naquela época. Foi justamente um pouco mais até do que ele conseguiu para me ultrapassar. Mas tudo bem, águas passadas, se foi com dinheiro ou não, o grau de influência que isso teve é irrelevante agora. Disputei pelo nosso PSOL 2008, fiquei lá quase na zona do rebaixamento, parecia o Vasco de tempos atrás, não atual. Mas aí eu falei, não, pensei muito, eu sempre consulto amigos mais próximos, você está entre eles, familiares, pessoas amadas do meu círculo, vou ampliando as consultas e aí a opinião predominante foi de que tinha sim que estar na disputa política, na disputa pública, só militar nesse nível que você falou, exagerando um pouco, né, da sua parte, mas eu sou um professor, um velho professor, virei estudante novo, estou fazendo doutorado, como já disse, mas o pessoal falou, não, você tem que estar na vida pública, e o chão do território da cidade é muito importante, é a disputa que está aí colocada, vai à luta. Ainda caí na besteira de fazer uma consulta pelo Facebook, teve mais de 1.000 retornos de gente comentando, 92% vai nessa, vai nessa, vai nessa. Gente confundindo também, você vai largar o mandato de deputado para disputar vereador? Duas pessoas amigas, foi um episódio engraçado. Uma, olha só as visões. Uma falou, Chico, você vai voltar a ser vereador? Primeiro que eu sou pré-candidato, mas você quer voltar a ter mandato de vereador? Que humilhação! Aí o outro falou assim, Chico, você está pré-candidato a vereador? Que humildade! Não é uma coisa nem outra. É um sentido da vocação pública, da construção coletiva. Então, olha, a Renatinha vai ser uma surpresa, vai ser um ponto diferencial.
tem uma história e um partido, uma coligação de forças e de movimentos que vai ser muito robusta, apesar de ainda não ser um nome muito conhecido. Mas, hoje em dia, com isso aqui de internet, com a velha e boa televisão, a gente fica conhecido, até em pouco tempo. E eu estou nessa pré-candidatura a vereador, reaprendendo, né? Eu mandei um e-mail para o meu velho amigo Chico Buarque de Holanda, Xará, comunicando essa pré-candidatura, e aproveitei uns versinhos dele. Falei assim, lá vou eu de novo como um tolo, procurar o desconsolo que cansei de conhecer. Mas eu quero estar com esperança, só gosto de fazer as coisas não com desconsolo, mas com ânimo. Se mais gente se juntar nesse grande mutirão, para todos nós, né, a nossa nominata e tudo, aí eu acho que vai dar certo. Sobretudo, muito importante para o Rio de Janeiro. Não por mim, por eventuais méritos, eu tenho muitos defeitos e fragilidades também, inegáveis, também não vou ficar proclamando, né, falar das minhas mazelas. Mas eu acho que é uma disputa pano de fundo, Glauber. Por mais que seja a questão do município, o desastre que é a administração Crivella, a vergonha de tomar lá da cá, que é predominantemente, com honrosas exceções, muito caras a nós, a Câmara Municipal do Rio, né, que já teve outros momentos mais grandiosos. Tem gente boa lá, nós conhecemos, que merecem ser reconduzidas, mas ela pode melhorar muito de qualidade. Apesar dessa questão local, que é própria da eleição municipal, o pano de fundo é o avanço neofascista do bolsonarismo e tragédia da pandemia. Isso está como pano de fundo. A eleição vai ter um certo caráter plebiscitário. E eu quero me colocar, como você diz, para repetir o seu jogo, do lado da história, que não é fácil. Pedro Casaldáliga dizia, somos militantes muitas vezes derrotados de causas invencíveis. Estar do lado certo da história não significa vencer sempre, mas lutar sempre sim. É nessa que nós vamos. E, olha, conto com a sua ajuda, muito importante para todos nós. Com certeza, Chico. Conte com a gente, vamos firme aí nessa caminhada. Eu queria, nesses minutinhos que faltam para a gente, que está acabando, se você pudesse dar uma analisada nas candidaturas majoritárias, né? Como é que está as outras candidaturas, o que elas representam, você já falou, né? Do que eles são, né? As disputas que vão ser feitas. Mas e aí, o que a gente pode esperar dessa disputa? Assim? Bolsonaro com Crivella, Eduardo Paes tentando retornar e fugindo ali de Cabral, Pezão e companhia, para mostrar que é uma coisa diferente. E como é que a gente se coloca nesse cenário? Se a gente pudesse, nesse tempo, falar um pouquinho mais, se você pudesse fazer um pouco mais da sua análise sobre esse cenário do Rio e dessa conexão com o cenário nacional também. Na verdade, os cenários vão se delinear na semana que vem, né? Que é o período das convenções municipais. A campanha mesmo só começa daqui a um mês, um pouquinho mais, 45 dias, eleições no dia da República, quem sabe o espírito republicano autêntico invada boa parte da população brasileira, e tem a escolha da Áurea Carolina em Belo Horizonte, do Boulos e da Erundina em São Paulo, da nossa querida Fernanda Belchiona lá em Porto Alegre. O pessoal vai aparecer com a sua cara, que é a única que garante administração transparente, de participação popular, com conselhos locais ativos, com descentralização. É impossível governar uma cidade como o Rio centralizando tudo ou entregando as administrações regionais, elas são 33 aqui, para pessoas indicadas por esquemas políticos menores. Não, tem que empoderar o povo é quem mais ordena uma gestão pública transparente de uma cidade. Então, os outros candidatos, pelo seu passado, pela sua história, pelas suas amarras, não tem como assegurar isso. Aliás, tiveram a chance, os dois que ponteiam aí, pelo menos até agora, as pesquisas,
o Crivella. Está acabando uma gestão que me impressionou. Não imaginava que ele era tão apático, indiferente, acomodado. Parece que não tem gana de exercer a função e com os seus esquemas, né? Cujo exemplo maior é querer instalar um aparelho de raio-x, tomografia, no espaço da Igreja Universal e não do posto de saúde da Rocinha. Isso aí é emblemático, como fale com a Márcia para arrumar jeitinho de consultar, de furar fila nas unidades de saúde. Uma educação que tinha até uma pessoa que nós conhecemos, muito inteligente e tal, que não aguentou, o Cezinha Benjamin, que saiu fora. E o Crivella é uma gestão assim que impressionou pela inoperância, não está à altura do que o Rio precisa, minimamente, né? Ainda fica lá no embate com o carnaval, com a nossa cultura popular. Meu Deus do céu. E Eduardo Paes, ele, você viu, né? Tinha uma história muito ligada ao Cabral, muito ligada aos esquemas do MDB. Agora ele está no DEM, né? Tentando se repaginar e não tem a novidade fundamental que o Rio precisa, que, como se vê agora, não é a do Bolsonaro e do Witzel. Nós somos a nova política, é a velhíssima política corrompida e degradada. A política nova só é fecundada pela participação popular. Então, acho que esse cenário está aí na nossa frente. Agora, também não adianta só pensar na prefeitura, em programa e projeto. É preciso também fazer um voto qualificado para o legislativo, que você sabe bem, é muito importante. Vocês são um exemplo de como a Câmara Federal pode segurar alguns arroubos lá do senhor Bolsonaro, com todas as contradições e a maioria conservadora e entreguista que tem lá. Mas é um polo de resistência. O parlamento tem que ser isso. Uma usina de produção de ideias para a cidade, uma fiscalização de qualquer prefeito. Quando tiver governo nosso do PSOL, os vereadores têm que, fraternal e solidariamente, fiscalizar também. Opa, está errando aqui, o caminho melhor é esse e tal. Chamar o povo para participar e para acompanhar. Vamos ver o que vai acontecer. Essa campanha também, Glauco, vai ser muito diferente. Eu não sei como é que vai acontecer, porque talvez esse elemento aqui, virtual, seja o preponderante, né? E eu nunca fiz isso também. Eu gosto de ir para a rua, conversar com as pessoas, botar minha bolsinha a tiracolo, minha sandália franciscana e papear com as pessoas, distribuir o papelzinho. Nada disso vai ser possível, pelo menos em larga escala. Mas, quem sabe, a força dos argumentos venha a ser maior que o argumento da força, que está muito em voga. Chico, a live está acabando, porque está chegando no tempo, mas tem uma pessoa que queria te dar um oi aqui, te dar um beijo. Oi, Chico. Tudo bom? Sâmia, querida. Tudo bem, querido? Ó, Bom te formou. Como dizem aí no meu interior de São Paulo, formou. A Sâmia e o Glauber são a minha representação plena na Câmara Federal. Parabéns pela luta lá. Obrigada, muito bom. imagina. E você, a nossa representação vai ser na Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro. Maravilha. E eu me reivindico um pouco um certo, não cupido, mas um certo apadrinhamento. Pergunta ao Glauber, o que nós conversamos no bar do Ernesto, uma noite, depois do debate. Mas ele nunca me contou essa história. Eu vou procurar saber depois, então. Nunca Eu fui logo ao ponto. Eu sou cara de pau, perguntando, vem cá, qual é a sua com a Sâmia? Eu, não, estamos só, mas é um flerte, ele todo ponderado, né? Cascata, né? Olha, o Glauber mente nesse aspecto, só nesse. Você deu sorte, olha, então, tá tudo certo. Muito amor para vocês, isso é bonito. Obrigada, para você também, Chico. Bom te ver. Um beijo. Estamos na luta aí, juntos na luta. Tchau. Tá. Chico! Te entreguei, viu, Glauber? Você lembra dessa nossa conversa? Hein? Você lembra da conversa? Que eu falei junto com você. Você lembra da nossa conversa no bar do Ernesto? Lembro, Tava eu, você, Sueli e Leolice. Exatamente. Não foi? Aí eu fiquei fustigando e você falou, não, estamos vendo, tem chance. Bonito, que legal.
Quando o amor acontece, é uma coisa muito boa. Aproveite. Chico, te agradecer mais uma vez pela tua generosidade. A gente sempre aprende demais contigo e é aquele aprender gostoso, né? Que vai acontecendo sem você precisar forçar o sentir, né? Você vai sentindo, vai entrando com muita facilidade. Então, te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, você disponibilizou. Agradecer Você disponibilizar a sua rede potente aí para essa conversa. Pô, que isso. Não, tá à sua disposição sempre. Se você quiser, pega a senha aí e vai sempre colocando todas as suas coisas. Você sabe disso, viu? Você é a nossa referência permanente, né? Nossa referência de luta e a nossa capacidade de nunca perder a esperança e manter a energia para virar essa página que está aí colocada no Brasil, no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro agora também, viu? Um abraço. É recíproco. Valeu, meu irmão. Felicidade. Bom fim de semana. Muita luta. Um abraço. Felicidade. Grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.